Cenários deslumbrantes para os amantes da natureza e muitas opções de esportes. Você vai conhecer um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na costa do país. Essa é Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo. Vamos juntos conhecer e explorar essa ilha. Ilhabela, na verdade, é um arquipélago formado por 14 ilhas e ilhotes. Dá para aproveitar tanto as águas mais tranquilas do canal que separa a ilha da cidade de São Sebastião, como também as ondas mais agitadas do outro lado da ilha. Ilhabela ainda mantém mais de 80% de sua área de Mata Atlântica preservada. Uma combinação perfeita entre mar e montanhas. O pico mais alto da ilha tem 1.365 metros de altitude. As agências de viagem daqui oferecem passeios tanto para o sul como para o norte da ilha. Olha, o roteiro hoje é a praia de Bonete, que fica no sul aqui de Ilhabela. No caminho até lá, a grande expectativa é avistar a baleia jubarte. Nessa época do ano, olha, eu estou gravando aqui em julho, né? E nessa época do ano é o período de reprodução das baleias jubarte. Então, muitos turistas que fazem esse trajeto, seja tanto por meio de lanchas, por barcos, acabam avistando baleias, a jubarte também, golfinhos, e as baleias jubarte também cruzam aqui pelo canal que separa a cidade de São Sebastião e Ilhabela. E vamos seguir o caminho para lá e ver se a gente encontra, né, essas baleias jubarte. A gente segue em direção à praia de Bonete, um dos principais pontos turísticos da ilha. O sul da ilha esconde diversas maravilhas, como o Buraco do Cação, esse paredão de pedra com cerca de 80 metros de altitude. Uma verdadeira obra-prima da natureza, esculpida pelas ondas. A observação de baleia jubarte é um grande atrativo aqui na ilha. O período de reprodução da espécie é entre junho e novembro. Mas nem sempre é certeza de encontrá-las. A gente não viu as baleias, mas teve a sorte de encontrar esse pinguim no caminho. O sul da ilha reserva muitas paisagens paradisíacas. A primeira parada do nosso passeio é a praia de Indaiaúba. 200 metros de extensão de praia, de areia branca e mar azul transparente. Olha, depois de um trajeto com bastante adrenalina, finalmente cheguei por aqui na primeira parada, no caminho até a praia de Bonete. E o caminho foi com adrenalina ao máximo, hein? Porque o trajeto ali passando pelo canal, ali próximo a São Sebastião e Ilhabela, ali é um pouco mais tranquilo, o mar não é tão agitado, mas quando você chega já na parte do mar aberto, aí a coisa pega. E é bastante adrenalina, eu gostei da experiência. E a praia, que é essa primeira parada, olha, só tem uma palavra para descrever a praia aqui. Sensacional, viu? A parada aqui é bem rápida. Daqui, a gente segue viagem para o nosso próximo destino. Ilhabela tem mais de 40 praias. E com muitas áreas de mata fechada, algumas delas são de difícil acesso, como é o caso da nossa próxima parada. Por trilha, a caminhada até a praia de Bonete é de 12 quilômetros. De barco, o caminho também não é fácil por causa das altas ondas aqui nesse lado da ilha. Agora a gente chegou aqui na praia de Bonete. O percurso é um pouco complicado porque aí a quantidade de ondas, porque as ondas aqui são bem fortes aqui. Aí a lancha teve que parar um pouco mar adentro, não exatamente mar adentro, mas um pouco distante da praia. E outro barco trouxe a gente para cá, para a praia. E olha, a paisagem aqui também impressiona, viu?
Bonete é um convite para os surfistas, com ondas de até 3 metros de altura. Aqui está a maior comunidade caiçara de Ilhabela. Cerca de 250 pessoas moram por aqui e ainda mantêm com orgulho suas tradições. Os moradores vivem principalmente da pesca, da agricultura, do artesanato, além do turismo. A vila tem restaurantes e uma pousada e é um local perfeito para quem quer se desligar da vida agitada das grandes cidades. Além da praia, Bonete guarda um tesouro ilha dentro. E é lá o nosso próximo destino. Olha, lá da praia de Bonete até a cachoeira que existe aqui perto, é uma caminhada de 10, 15 minutos. É uma caminhada bastante interessante porque dá para conhecer um pouco da comunidade local daqui. E dá para desfrutar bastante também a natureza, as montanhas aqui, enfim, a serra que se forma aqui ao redor da ilha. Já dá para ouvir o barulho da água. A gente está chegando aqui perto da cachoeira. A Cachoeira do Poço Fundo é uma das inúmeras de Ilhabela. Cerca de 350 estão espalhadas pela ilha, muitas delas como essa, com poços e piscinas naturais. E como dizem por aqui, dá para conhecer praticamente uma por dia ao longo do ano. E mesmo com a água bastante gelada, não deu para ficar sem desfrutar da cachoeira. Olha, a água bastante gelada, mas depois do mergulho, como diz aquela expressão, olha, já de alma lavada, viu? – 36 mil pessoas moram aqui na ilha. Hoje o centro histórico tem restaurantes, galerias comerciais e lojas onde é possível apreciar artigos do artesanato local. Ilhabela não é um local apenas de ilhas paradisíacas, mas também de muita história. Eu estou aqui no centro histórico e um dos locais bastante interessantes aqui para se visitar é o Museu Náutico, que está aqui atrás de mim, que conta aí bastante sobre a história aqui da ilha. Esse era o Fórum e a Cadeia da Ilha, um prédio do início do século XX. O Museu Náutico abriga registros de mais de 16 embarcações históricas que naufragaram ao longo dos anos no entorno da ilha. Um desses navios aí que ficaram bastante marcados na história é o Príncipe de Astúrias, que foi um navio espanhol que acabou afundando no ano de 1916. Ele ficou bastante conhecido pelas dimensões históricas, ele tinha 140 metros de comprimento. A tripulação aí acabou tendo que correr muito rápido para conseguir deixar a tempo esse navio. E bem ao lado do museu está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso. Ela foi construída pelos escravos no alto desse morro entre 1697 e 1718, com pedras, conchas e óleo de baleia. É uma das construções mais antigas aqui da ilha, e uma das marcas da época em que a cana-de-açúcar era a principal atividade de Ilhabela logo depois da chegada de colonos e escravos no século XVI. Mas a ilha já era habitada muito antes. Aqui já foram encontradas peças cerâmicas que podem ter mais de 2.500 anos. Um espaço que conta a história da ilha é o Centro Cultural Valdemar Belisário. Aqui nesse museu está tanto a história aqui da ilha, das comunidades
caiçaras aqui da ilha e também de como a ilha se desenvolveu, mas também muitas informações sobre a fauna e a flora aqui de Ilhabela. Olha, cheguei aqui no Parque das Cachoeiras. É um local que fica mais ou menos caminhando ali 1 hora da balsa aqui de Ilhabela. Dá para vir de carro também, de ônibus, obviamente, que é mais prático, mais fácil, né? Mas dá para vir caminhando também, dá para fazer uma caminhada vindo até aqui. O local abriga um museu com máquinas que também fazem parte da memória da ilha. Elas ajudaram a gerar energia aproveitando as águas da cachoeira Água Branca entre 1920 e 1958. Hoje, a energia que alimenta a ilha vem por meio de cabos submarinos vindos do continente e de painéis de energia solar. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Vai. Ilhabela oferece muitas opções de esportes, que vão desde o surf a mountain bike e trilhas. Mas uma dica importante, é sempre bom levar repelentes para se proteger dos borrachudos, os mosquitos que são uma dor de cabeça para muitos turistas despreparados. Bom, fiquei 3 dias aqui em Ilhabela, hoje o tempo aqui está um pouco fechado, mas deu para aproveitar bastante. Mas se eu puder te deixar aqui uma dica bastante importante, aí olha, reserva aí pelo menos 1 semana para ficar aqui na ilha, para você aproveitar o máximo que puder aqui. Olha, tem muita trilha, tem muitas praias de norte a sul, de leste a oeste, dá para fazer muita coisa, dá para aproveitar bastante por aqui. Bom, é isso aí, ficando por aqui então, a gente se vê numa próxima. Até lá!